segunda-feira agora você vai lá na academia que eu, pra treinar jiu-jitsu. Eu falei, mas... Rigan. O Rigan. Eu falei, não sei se vai dar, porque né, meu pai tinha acabado de falecer e minha mãe estava tomando conta de 3 filhos. Eu falei, não sei se vai dar, acho que é meio caro. E daí começa a entender, né? O Renzo, via assim, na praia, no quebra-mar ali, o Renzo às vezes brigando e batendo nos caras grandes, fala, como é que esse magrelo aí pega? Gordo, então vamos lá atrás. Foi nascido, não, mas foi criado no Rio de Janeiro, desde pequeno. Sim. Mas tu nasceu aonde? Fala pra nós aí, pra todo mundo Eu ouvir. nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É nosso! A família do meu pai é toda de lá. De gaúcho. Tem Meu fundamento, pai gordo fala de churrasco, ele sabe falar de churrasco. Meu pai tinha 7 irmãos, né? E eu tenho contato até hoje com a família lá. A gente sempre passei férias em Porto Alegre. Ah, que legal. A gente ia pra Atlântida no verão ali. Viu só? E a parte da minha mãe em São Paulo. Quando eu nasci, acho que eu tinha 2 anos. Meu pai recebeu uma proposta de emprego, foi para São Paulo. Então, 71, acho que, vamos dizer, 73, meu pai foi para São Paulo, 77 ele veio para o Rio. Foi para o Rio de Janeiro, aliás. Ah, pode crer. E daí ficamos no Rio desde 77. Aí tu foi criado ali? 6 anos. Qual e bairro pouquinho. ali? Eu fui na Barra da Tijuca. Na época é engraçado que... Eu me lembro que meu pai falou para os amigos, né? Meu pai era paulista, gaúcho, de São Paulo, que veio morar no Rio. Deus o livre. Aí falou, vou morar na Barra da Tijuca. O pessoal falou, que é isso, tá maluco? Barra da Tijuca, aquilo lá é o fim do mundo. Olha que se transformou, né? Daí a gente foi para lá. Realmente era pequeno, um bairro pequeno, tinha uma escola, poucos moradores, todo Ninguém mundo se pensava que conhecia. lá ia virar a Barra da Tijuca de hoje ou não. Porque era barato os terrenos lá, tudo, né? Exato, foi Meu um mestre momento... comprou um monte de terreno lá e vendeu depois. Meu pai chegou a comprar um terreninho ali também. Bom. E ali que tu foi criado? Fui Foi ali criado que tu conheceu o jiu-jitsu ou não? Sim. Na realidade, aí vem a história. Eu conheci alguns membros da família Gracie antes de conhecer o jiu-jitsu, né? Eles também estavam se mudando ali para Barra nessa época. Né? Foi os filhos do Robson, né? Da Vera, o Renzo, o Ralph, o Ryan. Eles no mesmo bairro que teu? A gente morava uma quadra. Que legal. Tá, mas no colégio, quando tu tá estudando com eles, tu falou que tu estudou, tu sabia que eles eram o Gracie ou não? Era um amiguinho do colégio normal? Não, então, meus amigos da escola. Nem sabia de nada. Normal. O Renzo estudou com meu irmão mais velho. Quantos anos você tinha isso aí que tá falando? 77, eu tinha 6 anos para 7 anos, era jardim de infância. Meu irmão mais velho devia ter 11 anos, devia estar na 2ª, 3ª série do primário. E era o Ralph comigo, o Russo estudava comigo, o Russo é primo deles, é filho da Ana, né? A Ana e a Vera são irmãs. O Daniel, a gente estudava tudo junto. O Ryan era bem pequenininho. 4 anos de idade. E o Renzo era mais velho? O Renzo tem 4 anos a mais do que eu. Que legal, tudo no mesmo colégio ali. E na época eu não sabia de jiu-jitsu, porque realmente o jiu-jitsu, assim, eu tô te falando isso de 78, 79, 80, jiu-jitsu não era conhecido, não existia jiu-jitsu na Barra da Tijuca. Então, eles eram meus amigos da escola e, sei lá, com 10, 11 anos de idade a gente começou a surfar, a gente surfava junto, andava junto na rua. Ficaram um tempão de amizade, então dos 6 aos 10. Sim. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos de idade. Tá, daí tu ia pra praia surfar com eles, nem nada saber de quem era Gracie, não, nada. Assim, vamos lá. O Renzo era bem brigão, o Ralph era brigão, mas brigão. Coisa normal da época. Garotada, os garotos mais brigão. E como não tinha jiu-jitsu na Barra, eu sabia que eles iam pra Copacabana fazer jiu-jitsu. Mas, como eu falei, Barra pra Copacabana, era para um longe, garoto né? de 10 anos de idade, nunca pensei em jiu-jitsu. Na época, cara, vou te falar, não se falava muito em jiu-jitsu, assim. A jiu-jitsu era... Quando eu comecei, as pessoas me perguntavam o que era jiu-jitsu, eu falava, é tipo um judô. A galera não sabia mesmo. Não, mas foi a influência deles que tu foi fazer ou não? Sim, porque, vamos lá, a gente ficou muito amigo, andava ali na praia, tudo, e daí começa a entender, né? O Renzo, via assim, na praia, no quebra-mar ali, o Renzo às vezes brigando e batendo nos caras grandes, fala, como é que esse magrelo aí pega? E às vezes os outros iam lá e chamavam o Renzo, vai ter briga na praia. Ele tinha que ir lá resolver. Claro, e pra ti, como é que esse cara pequenininho que nem eu dá nos caras grandes? Porque o Renzo era mais velho que a gente, mais magrelinho, né? Uhum. E eu vi também, garotada, no Rio de Janeiro, né? Praia, escola, tudo, sempre tem as brigas. Eu via o Ralph também,
sempre se dando bem numa briga, vamos dizer, mas garoto ali, não muita técnica, mas já estava acostumado a lutar, né? Em 83, se não me engano, o Carlinho veio para Barra, Carlinho Gracie. E já tinha um jiu-jitsu ali, eu estudava em Nova Ipanema, e já tinha um jiu-jitsu ali acho que do Marcelo Berg, do Silvio Berg, o Jorge Pereira depois assumiu, deu aula em Nova Ipanema há muitos anos. Mas são essas duas escolas que praticamente começaram na Barra. Pelo que eu soube, o Carlinho foi a mesma coisa. Quando o Carlinho Hollis faleceu, o Carlinho assumiu a academia em Copacabana junto com o Carson, né? Eles dividiam o tatame. Um tatame um dia um outro. Pô, nessa época então tinha o quê? 10 academias no Rio de Janeiro inteiro? Cara, acredito Nem que isso, sim. né? Porque eu me lembro, se eu te falar em 85, 86, quando eu comecei a competir, tinha ali, era Kyoto, Carson, o Hélio Gracie, né? O Clube Gracie, que era hoje a Gracie Maitá. E Aí tinha umas academias no subúrbio. os Fada lá, de repente? Né? Da área do Fábio, tinha o Munir, tinha ali, mas se botar mesmo no papel, umas 20, talvez. Pá, imagina, hoje tem num bairro 20. E o Carlinho veio pra Barra. Nessa época, pelo que eu ouvi também, o pessoal falou, pô, Barra da Tijuca, você é maluco. Eu falei, não, vou lá não tem ninguém, eu vou botar o meu pezinho lá. O Carlinho sempre com a visão, né? Além do alcance. Mas aí, de novo, o jiu-jitsu nessa época era caro. Era. Assim, comparado a hoje, o jiu-jitsu era muito mais caro. Tipo, era mais caro que o karatê, judô? Muito mais caro. Eu tenho um amigo, o Ronan, lá de Manaus, que ele era... Interessante saber disso, né? Quando eu cheguei, o Ronan já treinava. E o Ronan me falou uma coisa, depois de muitos anos, que eu fiquei na cabeça. O Ronan saiu de Manaus, foi ao Rio de Janeiro para estudar direito, faculdade, acabou o segundo grau, e o pai dele bancando tudo. Ele falou que foi fazer jiu-jitsu. Ele falou que a mesma coisa que o pai dele pagava na Universidade Cândido Mendes, de mensalidade, era o mesmo preço do jiu-jitsu. Caramba! Então, o jiu-jito era caro. Era caro. Como se fosse, sei lá, uns R$2.000 hoje em dia. Que isso? O jiu-jitsu não era acessível. Assim, então, não era... E também é um principalmente bom marketing, o jiu-jitsu, né? Gracie, etc, entendeu? Pô, numa época que não era divulgado, a galera não conhecia, quer treinar, tanto. E eu, assim, eu era amigo deles, eu conheci o Carlinho antes de eu treinar, eu viajei para Búzios, que o Carlinho, a Ana Maria, a mãe do Daniel, ela tinha uma casa em Búzios, daí o Carlinho pegou emprestado, daí a Ana Maria falou, pega a casa emprestada, mas leva a garotada para Búzios. Aí a gente ia para Búzios com ele. Você teve um arrego na mensalidade, agora? Então, daí a história aí é isso. O jiu-jitsu já começou, né? E o Pitoco, um amigo meu, pegou a faixa roxa, na época na Academia do Jacaré, aluno do Jacaré, e o Pitoco falou, porra, ali na Barra, o Jacaré lá em Ipanema, a gente pegou uns tapetes da casa do Rogério Poggio, que é um dos da Gun Fight, né? Foi campeão até brasileiro agora. Os tapetes velhos da mãe dele lá, da avó dele, tapete persa. Empilhamos 6 tapetes, botamos na sala do Paulinho, um outro amigo nosso, e o Pitoco dava aula pra gente, faixa azul, roxa, dava aula. A gente dava uns treininhos ali. Mas tu não sabia nada de jiu-jitsu, começou ali? Não, ali os primeiros passos. Faz assim, faz assado. No tapete, um derrubando o outro, e a gente, na realidade, a gente tava treinando pra se defender. Tinha... Não vou dizer que é gangue, mas ali na Barra da Tijuca tinha uma briguinha ali, do Muay Thai, o pessoal do Quebra-Mar contra o pessoal do era muito coisa de Recreio. bairro, era. Teve uma época que teve uma rivalidade com o Recreio, com Barra Sul ali, nossa, que era braba. Então, tem que se defender. E o teu amigo, qual é o nome do amigo mesmo? O Pitoco. Pitoco. É o Totila Júnior. Vamos se reunir aqui, eu aprendi já sabia um pouquinho, o Malibu, que era o irmão dele, já era faixa preta, o marrom dele do Rixo, acho que era faixa preta. Malibu? Malibu, Malibu é irmão do Pitoco. Tá. E o Pitoco era surfista, ele também, a gente surfista, o Pitoco começou a ensinar a gente. E a casa do Paulinho era em frente à casa do Renzo. Em frente, portão com portão. E de vez em quando o Ryan lá, o Ralph, tudo, mas eles já sabiam mais jiu-jitsu, né? Eles treinavam ali na Gracie Barra e tudo. E um dia a gente estava em Teresópolis, no tatame da casa do Hélio Gracie, do Carlos Gracie, em Teresópolis. Tu chegou lá para o sítio? Conheci. Só um pouquinho. Rapaziada, se quiser continuar a história, vai lá pro YouTube, que é tudo nosso. Valeu. Tu chegou em Lago. A gente ia muito para Teresópolis fim de semana. Carnaval, a gente passava em Teresópolis. Claro, amizade desde pequeno, que irado. Aí a gente foi para lá. Nessa época o Carlinho tinha um dos quartos lá, o Crowley tinha um quarto, tinha uma casa ainda, estava lá, mas era tipo meio dividido em quartos. E a gente foi lá, eu, Joselito, Daniel, acho que o Ralph e o Ryan, a gente tava lá num carnaval desse.
E entramos lá no tatame, brincando lá. Daí eu e Daniel começamos a se embolar. 14, 15 anos, isso, né? 14 anos de idade. 85. Aí o Regan, que era professor da Gracie Barra, ele era sócio do Carlinho na Gracie Barra na época, não era Gracie Barra, era Clube Gracie, ou Gracie Jiu-Jitsu, alguma coisa assim. O Regan falou, tu treina jiu-jitsu aonde, rapaz? Eu falei, no tapete. Eu não quero. Não treino, não. A gente brinca lá na praia, né? No tapete, na praia. Ele falou, pô, mas tu tá indo bem. Pô, tu mora onde? Eu falei, mora ali do lado da casa do Renzo. Ele falou, pô, então, segunda-feira agora, isso era um fim de semana, sabe? Segunda-feira agora você vai lá na academia pra treinar jiu-jitsu. Eu falei, mas... Regan. O Regan. Eu falei, não sei se vai dar, porque pô, né, meu pai tinha acabado de falecer, e minha mãe estava tomando conta de 3 filhos. Eu falei, pô, não sei se vai dar, acho que é meio caro. Aí o Regan falou, não, eu tô te convidando. Caramba. Opa. Então, só uma coisa importante que eu notei agora, desculpa te interromper. Então, tu chegou aí lá em Teresópolis, naquela casa que todo é legendária, sem relacionado ao jiu-jitsu, por ser amigo dos guris. Vamos lá na minha casa lá de campo, vamos lá, como acontece normal. A gente dormia lá. Caramba, isso aí imagina, velho, tá Carlinho, louco. uma vez o Carlinho emprestou lá, eu e o Ralf dormimos lá. E a avó do Ralf também, a dona Alda, tinha uma casa lá em Teresópolis, a gente ficava na casa dela, mas quando ia muita gente, a gente ficou lá na casa do Carlinho. Eu me lembrei, eu tinha um amigo que tinha um sítiozinho, ele me convidava o fim de semana pra ir lá, passar o fim de semana. Era que nada a ver, de repente o cara se embolaram pra jiu-jitsu, vem. Que experiência, hein, gordo? Pô, isso aí, cara, tu faz parte da história. Tu foi lá naquela casa lá que todo mundo fala dela, que legal. Aí ele te convidou e tu foi. Daí eu comecei, segunda-feira, fui. A gente foi, comecei a treinar, me lembro, minha primeira aula, o Johnny que me deu a minha primeira aula, assim, na primeira aula na Gracie, né, de jiu-jitsu, né, ali. Eu já tinha noção, mas o Carlinhos Soné, que era o professor, falou, ô Johnny, que era o irmão mais novo, Johnny, pega o gordo ali, ensina a saída da montada, parará, piripão duro. Me ensinou, cara, e eu, assim, eu gostava muito, eu sempre fui muito dedicado. Assim, isso acho que vem da educação da minha mãe ali, eu realmente, e eram, assim, tava ganhando aquilo ali, né? Então, eu sempre dei muito valor a isso. Eu sei que era caro e eu não pagava. Então, e o Regan acho que falou alguma coisa assim, tipo assim, ó, não pode faltar. Se faltar, corta tua bolsa. Eu falei, o quê? Aí, às vezes, a gente tava na praia pegando onda, eu falava, 5 horas tem que treinar. Dava 4h30, eu falava, 5 tem treino, Daniel. O Daniel, não, vamos pegar onda, mas tá bom. Eu falei, não, você é Gracie, eu não sou não. Vou perder a bolsa. E eu acho que foi bom que eu mesmo levava eles pra academia, entendeu? Às vezes, a garotada às vezes não quer ir treinar, né? 13, 14, 15 anos e a gente ia todo mundo junto. Caraca, que legal. Acontece aí. Um dia botar pilha, vamos embora, galera. Que irado. E eu acho que com isso, lógico, a amizade fortaleceu mais, né? A gente, além de amizade que já tinha fora, ainda estamos todo dia competindo. Então isso é tudo lá na Barra da Tijuca, né? Na Barra da Tijuca. Aí mas nessa época tu começou a treinar no tatame, o Ralf, o Renzo estava ali ou não? Sim. Mas tu treinava com o Regan? Então, vamos lá. O Regan era um dos sócios da academia. Vamos lá, a hierarquia ali. O Carlinho era o mestre, né? Ele dava aula, se não me engano, de 7 da noite. O Soneca, o Carlos Machado, dava aula de 5 às 7, que era a aula que eu fazia, que era como se fosse a aula vamos dizer, dos fundamentals, né? Dos beginners, ali, dos iniciantes. O Zé Beleza dava as aulas de criança junto com o Regan. O Zé Beleza dava as aulas de manhã. O Janjá, que estava ali acho que tinha acabado de pegar roxo. O Renzo era faixa azul. O Ralf? O Ralf era faixa... Cara, em 86, eu acho. Foi a segunda Copa Company, foi o primeiro campeonato de azul do Ralf. Cara, e o Raya, então... Não, Raya era... Gurizinho. Acho que era amarela, que seja, mas... Eles vieram tudo da faixa colorida. Eles já treinavam, eram faixa colorida, mas não tinha cinza na época. Então, acho que eles eram amarela ali. E foi ali, cara, ali que começou. Eu me lembro que, assim, o Joselito, que era o Joselito é um irmão do Daniel e do Russo, que era um filho... Ele foi adotado pela Ana Maria, né? Ele tinha mãe e tudo, mas ele foi morar lá com eles. E o Joselito tinha um destaque bom também. Eu acho que até por essa situação dele
vim de fora, foi o último a começar a treinar, vamos dizer, da família ali. Ele estava muito bem, o Angelito ganhou muito campeonato na faixa azul e roxa de peso galo, pluma. O Ralph era o mais duro da gente, era o que mais treinava. Ele era mais leve que eu, mas ele era o que já estava mais avançado de jiu-jitsu. E o Renzo mais velho, o Renzo já era... Engraçado que apesar dele ser faixa azul, ele era tipo o nosso ídolo ali. Né? Que doideira, né? Pô, então, claro, teus companheiros de treino era simplesmente Ralph, Renzo, o Daniel também, né? Daniel Grace. O Russo, que é o irmão dele, o Ryan. O irmão do Malibu, né? O Pitoco. Ah, não, o Pitoco tava lá na... O Pitoco era aluno do Jacaré, mas nessa época ele teve até um desentendimento. O Pitoco começou a dar aula na Barra. Pô, então vamos dizer que o Pitoco que foi teu primeiro professor ali de... E tem a curiosidade que hoje o Pitoco, ele toma conta, ele é o dono da minha academia no Brasil. Ah, que legal. Então a nossa amizade sempre grande, manteve. Então, o Malibu, então, também tu conviveu ali, aquela história Sim, toda que ele fala. Então, o Malibu é irmão do Pitoco, parte de pai ali, meio irmão, né? Mas o Malibu morava no Arpoador, né? Ah, outra galera. Então mas eu sabia, o Malibu nos campeonatos e tudo, era Malibu, cara, faixa preta. Na época, cara, hoje em dia, faixa preta tem em toda esquina. Na época... Era foda, né? Pô, faixa roxa já era, tu fala, o cara ali é faixa roxa. E o Maurição da Hunter, tu conheceu? Sim, Maurição. Maurição é dali também, do Napanema ali, do Você não acha o Maurição e o Malibu igual de... Cara, eu vejo o Malibu, porque o Maurição, ele tem uma história muito bonita com nós, que ele as primeiras lutas do Japão, ele tava lá com nós, o Maurição da Hunter. Sim. Ele era da Bering Jiu-Jitsu, né? Silvio, Márcio Corleta e nós, Fabrício e eu. Então ele foi uns 2 anos, mais ou menos, uns 3, a gente ficou muito, antes dele morrer, né? Muito unido. Sim. Então o Maurição, a gente tem um carinho grande por ele. Cara, e eu acho ele muito... O Malibu fala, eu vejo o Maurição, cara. Essa galera que é a geração antes da minha ali, eu sou, vamos dizer, dos anos 80, eles são dos anos 70. Ah, tu é a geração depois do Malibu? Sim, eu sou de 71, eles devem ter, eu tenho hoje 52 anos, o Malibu deve ter 62, 65, 67, por aí. E a galera do Pier de Ipanema ali, cara, você vê um falando, eles são tudo parecidos. Eles têm tudo o mesmo jeito de falar. Ah, então Rickson... O Malibu era aluno do Rickson, mas é mais ou menos a mesma idade. É uma geração. São amigos ali da praia. Claro, tu vem depois. É Renzo, Renzo sendo mais 4 anos, mas é a outra geração, né? Sim.